Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando com vocês o 15º capítulo desta série. Então, vamos à mensagem de hoje. Laodiceia, a igreja orgulhosa por ser rica. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O Senhor jamais confessará o nome de cristãos nominais diante do Pai quando ele retornar. Principalmente os que seguem o mau exemplo de Laodiceia, que se deixaram levar pelo orgulho de sua riqueza carnal. Os tais ainda se julgam os únicos sábios e conhecedores nas coisas espirituais. Entretanto, para um cristão soberbo e exaltado, o arrependimento é difícil porque a sua arrogância lhe cega a visão espiritual. E certamente o Senhor repreenderá duramente ao invés de lhe convidar ao arrependimento, como fez com a igreja de Laodiceia. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Isto é muito duro e triste para a igreja de Laodiceia, mas é a descrição exata de muitas igrejas que atualmente se vangloriam no número de seus membros, que se orgulham dos seus templos suntuosos com aparatos e ornamentos ostensivos e da posição e influência dos seus membros na sociedade. Orgulham-se de possuir como seus líderes ou dirigentes homens doutos e preparados. Orgulham-se das suas organizações sociais e dos departamentos da igreja que servem para sua exaltação e para o menosprezo das igrejas co-irmãs que desejam servir humildemente ao Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, assim diz o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Podemos ver que a mensagem é endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia, o responsável direto pela igreja diante do nosso Deus. Atualmente é dirigida aos apóstolos, bispos e pastores de cada organização denominacional, dos ministérios e das igrejas locais dos nossos dias, que constituem no seu todo a Igreja de Cristo Jesus na terra nesta dispensação. Diz o Senhor: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. O versículo começa com uma advertência, que também é uma repreensão dura dada pelo Senhor contra o controle do eu. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Tu dizes assim e tu te julgas assim pela cegueira espiritual que estás vivendo, mas ainda não consegue discernir a revelação desta verdade. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É muito duro e ao mesmo tempo triste para a igreja de Laodiceia saber esta verdade revelada. Eis o porquê não podemos calar sem dar um grito de alerta, principalmente quando estamos vivendo nestes últimos dias, os quais podemos ver claramente essa imagem da igreja por meio desta profecia. O apóstolo Paulo diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Portanto, meus amados, precisamos refletir nisso. De que valem os hinos ou louvores maravilhosos, as excelentes pregações nos púlpitos ou nas redes sociais, as orações lindas, bem desenvolvidas, as cerimônias bem executadas com todo o ritual, quando tudo isso não agrada ao Senhor? A quem estamos cultuando? A quem nos interessa agradar? Portanto, as igrejas, os líderes ou os membros que seguem o mau exemplo de Laodiceia estão realmente nesta lástima espiritual. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isto revela a miséria e a cegueira espiritual em que vivem.
Nada tem, nada vê e anda despido na presença de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Amados, precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque se orgulhar em ser rico e não ter falta de nada, possuir toda a ostentação e luxo na vestimenta do corpo, não vale coisa alguma diante do Senhor. Pois o que vale para Ele é procurar entendê-lo e conhecê-lo como Senhor, que faz beneficência, juízo e justiça na terra. Essas coisas agradam ao Senhor. O orgulho da igreja de Laodiceia cegou o seu entendimento. Ela não discernia o seu estado de miséria e de nudez espiritual, que era deplorável diante do Senhor. A exemplo de Laodiceia, hoje muitos estão com suas vestes sujas diante do Senhor, que caracteriza o seu estado miserável de nudez espiritual. Portanto, meus amados, por meio do sangue do Cordeiro de Deus, ainda podemos ter as nossas vestes limpas para escondermos a nossa nudez espiritual e garantir assim a nossa salvação em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, fortalece e edifica o Teu povo. Nos aquece com o Teu fogo para que sejamos uma igreja quente. Liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, perdoa aqueles que estão arrependidos, Senhor. Cura e salva em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.